Bom dia a todo mundo, né? Vamos começar aqui a nossa revisão de avaliação, ou melhor, revisão de atividade domiciliar, né? Então, todo mundo está bem, todo mundo está acordado, graças a Deus. E vamos falar aqui sobre a Idade Média, tá? Eu vou mesclar tanto a Idade Média do Ocidente como a Idade Média Oriental, para que possamos responder essas questões da nossa atividade e, claro, tirar as dúvidas desse conteúdo. Então, a Idade Média, ela começa no século V, como vocês já sabem, após a queda do Império Romano do Ocidente. É importante vocês lembrarem que, através de Teodósio, o Império Romano foi dividido em duas partes, tá? Isso ainda na Idade Antiga, né? No finalzinho da Idade Antiga. Quais foram essas duas partes? O Império Romano do Oriente, que passa a ser chamado de Império Bizantino, tempos depois, e o Império Romano do Ocidente, né? Que é o Império Romano com a capital em Roma. Então, nós teremos dois impérios romanos, tá? O Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano Bizantino, com a capital em Constantinopla, tá? Ou simplesmente Império Bizantino, tá? Então, esses dois impérios são impérios romanos, sendo divididos por o imperador Teodósio no finalzinho da Idade Antiga. E a partir do século III, né, que é a decadência da Idade Antiga, vai ser a decadência do Império Romano Ocidental, tá? Não será o fim do Império Romano Bizantino. Tanto é que o Império Romano Bizantino ele vai permanecer, né, durante toda a Idade Média. O Bizâncio, Constantinopla, ela só vai ser invadida pelos turcos otomanos, que são muçulmanos, apenas em 1553, 1554, tá? Que ela passa por esse processo de invasão pelos turcos otomanos. Então não vão confundir os dois impérios. O império que é invadido, né, em meados do século III ao século V, né, que é justamente a decadência da antiguidade clássica, como eles chamam, ou do mundo clássico, será o Império Romano Ocidental, com sede em Roma, né? Então, quando chega em meados do século III, nós teremos as migrações bárbaras, né? Então, teremos várias civilizações que não tinham a cultura romana, por isso essas civilizações são chamadas de não romanizadas, que irão migrar para a região central da Europa. E essa região central é justamente onde está localizado o Império Romano do Ocidente. Então, a partir desse século III, né, essas civilizações, por vários motivos, dos quais eu falei nas aulas anteriores, como elas passavam por conflito entre elas, né, escassez de alimentos, problemas climáticos, densidade demográfica, essas civilizações bárbaras, elas acabaram sendo empurradas, né, ao longo de vários séculos para as fronteiras do Império Romano. E aí a gente destaca um povo bárbaro, né, que são os germânicos, né? Eles eram em maior quantidade e eles foram os primeiros a adentrar em meados do século IV e século V as fronteiras do Império Romano. Então, os germânicos, né, eles vão habitar aquela região mais central da Europa, onde hoje é a Alemanha, mas ao longo dos primeiros séculos da Idade Média, século VI, século VII e século VIII, os germânicos eles vão se tornar um império. Tá? Primeiro sob a dinastia Merovingia e depois durante a dinastia Carolígina. Então, as invasões bárbaras são nada mais nada menos do que esse processo de migração dessas civilizações que não eram romanizadas, ou seja, que não possuíam a cultura romana, não tinham a língua latina, né, não possuíam a religião cristã, e que devido aos seus problemas, né, nas regiões das quais elas habitavam, nas regiões do leste europeu, na região do norte da Europa, elas foram migrando em direção às regiões centrais e regiões do sul da Europa, onde estava localizada, né, o Império Romano.
E aí o Império Romano, que já vinha com problemas, né, de fragmentação devido à questão religiosa, né, devido à má administração política, devido à sua imensidão, né, haja vista que o Império Romano era muito grande, né, e isso também dificultava os processos sociais e o fortalecimento até econômico do Império Romano. Então, ele já vinha passando por esse desgaste entre meados do século I, século II, tá? Depois de Cristo. Então, quando os bárbaros fazem esse processo migratório, né, para as fronteiras do Império, o Império não tem como resistir, haja vista que o Império já está em sua decadência, né? É a fase que os historiadores chamam de do Baixo Império Romano, ou seja, a decadência do Império Romano por vários outros motivos, esses já citados também, tá? E aí a questão é que na história, né, a Idade Média ela fica marcada como a Idade das Trevas, né? Mas isso é um fato incorreto. Não podemos dizer que foi a Idade das Trevas, porque nós temos muitas produções interessantes, né? Produções culturais, né? Nós vamos ter, inclusive no período da dinastia carolígina, de Carlos Magno, nós vamos ter as escolas e as universidades sendo criadas. Evidentemente que a educação era uma educação religiosa, focada nos dogmas do cristianismo. Entretanto, ainda assim é equivocado chamar esse período de período das trevas, né? Porque nós tivemos produções artísticas e culturais, e nós tivemos também uma questão econômica sendo formada ali na Baixa Idade Média, tá? Então, por que que os historiadores, né, e principalmente as pessoas que viveram a modernidade, né, a idade posterior à Idade Média, chamava, né, os medievais de obscuros, né, de Idade Média? É devido à concepção, né, de visão do mundo. Os medievalistas observavam o mundo, né, regido pelas forças e as vontades de Deus, né? Isso é um dos fatores. Então, Deus era visto até, inclusive, como mais juiz do que a questão de absorver os pecados das pessoas, como é hoje, né? Então, essa visão de Deus vir julgar e te condenar pelos teus atos, isso era algo muito marcante dentro da sociedade medieval. Outro fator são os problemas que irão marcar o fim da Idade Média, né? Os problemas recorrentes ali do século XIV. Nós temos a peste negra, nós temos a escassez de alimentos, problemas de guerra, com a Guerra dos 100 Anos, né? Isso também marca muito a Idade Média. Nós vamos ter um retrocesso no ponto de vista cultural se compararmos para a Idade Antiga. Por quê? Porque a Idade Antiga nós vamos ter, né, o classicismo romano, nós vamos ter uma política baseada nos princípios gregos, ou seja, na Idade Antiga nós vamos ter aquela cultura greco-romana, né? Teremos núcleos urbanos muito fortalecidos devido à questão comercial. E aqui na Idade Média nós não teremos isso, né? Nós não teremos por quê? Porque esses centros urbanos, né, foram invadidos ou foram deixados pela sua população temerosa pela invasão bárbara, e então nós teremos um processo de ruralização, né, e de escassez de moeda. Então, os homens modernos, né, da idade posterior à Idade Média consideravam isso um retrocesso, um atraso, né? Quando na verdade aí depende do ponto de vista, né? Depende da questão do ponto de vista. Para quem vivia na Idade Média e que não, né, usufruiu da cultura greco-romana, né, que não tinha, né, não passou por aquela experiência, eles estavam vivendo apenas o seu período, tá? Mas já na modernidade, com os avanços científicos e etc., eles fizeram uma comparação entre dois períodos e eles consideravam o período da antiguidade muito mais evoluído do que o período da Idade Média, tá? Haja vista que isso depende muito da questão do momento e de quem habita aquele período, né?
certo? Mas é incorreto a gente subjugar que durante a Idade Média não teve nada, que era só trevas e etc. e tudo mais, né? Até porque nós tivemos, sim, muitos avanços e o desenvolvimento de alguns polos dentro da Europa, certo? Então, a Idade Média começa no século V, após a ruptura do antigo Império Romano do Ocidente, né? O Império Romano cai em 476, definitivamente ele chega a ruir. E como os bárbaros irão se organizar? Eles irão se organizar em reinos, tá? Vários reinos espalhados na região central, oeste, sul da Europa. Então, os reinos que a gente destaca são os reinos de descendência germânica, tá? Então, os reinos de descendência germânica, eles são os mais importantes. Por quê? Porque eles são os primeiros a se aproximarem da única instituição que permanece viva da antiguidade. Que instituição é essa? A Igreja Católica, tá? Então, entre todos os órgãos, todas as administrações e todas as instituições do mundo antigo, a única que permaneceu, né, sobrevivente a esse impacto, a essa invasão bárbara, foi a Igreja Católica. Por quê? Porque ela era a instituição, né, que ainda estava em um processo de expansão e formação, né, e naquele período ela não era ligada totalmente com os interesses políticos dos imperadores, apesar de, no final da Idade Antiga, os imperadores terem se convertido ao cristianismo e terem oficializado o cristianismo como a religião oficial da Roma Antiga. Mas o cristianismo ele ainda era muito focado em algumas regiões, né? Ele ainda não tinha abarcanhado toda a Europa no período do século V, no período do século VI. Por isso, essa relação entre os povos germânicos e os católicos, entre os cristãos, vai ser muito importante para a expansão do cristianismo, tá? Então, outro fato interessante do porquê que a gente estuda a Idade Média. A gente estuda a Idade Média para que a gente possa compreender como o nosso princípio religioso, né? Haja vista que todo mundo aqui é cristão, né? Não sei se tem algum islâmico ou muçulmano por aqui, mas se tiver, seja bem-vindo. Mas a gente entende como o cristianismo se tornou uma doutrina, né? Um princípio religioso, melhor dizendo, mundial. É na Idade Média. Então, a Idade Média ela é importante para a difusão do conhecimento, né, de Cristo, né, para a própria Bíblia, né, vai ser difundida no período da Idade Média. Então, essa relação ela vai ser, né, fortalecida em meados do século V até o século VI, no primeiro 100 anos ali da Idade Média. Quando nós estivermos já no século VI, nós vamos ter os primeiros reis, ou o primeiro rei, sendo convertido ao cristianismo. Tá? E aí é interessante a gente destacar a organização dos bárbaros. Tá? Os bárbaros eles se organizavam em reinos. Tá? Isso já é uma característica deles, não é uma característica dos romanos. Os romanos se organizavam em império. Tá? Então, a gente já tem uma característica muito interessante aí para ser comentada na Idade Média, que é a descentralização, né, política. Então, a gente sai daquele princípio de uma centralização territorial, né, guiada por um líder, que no caso era o imperador, para vários núcleos, né, para vários núcleos políticos, né, orientados por quem? Pelos seus monarcas. E aí a gente entra em outro fator interessante do porquê se estudar a Idade Média. A gente estuda também a Idade Média para compreender a formação das monarquias que darão origem às nações europeias no futuro. Tá? Por quê? Porque durante a Idade Antiga nós tínhamos vários impérios. Né? Tínhamos o Império Romano, né? Nós tínhamos o Império Persa, nós tínhamos o Império da Macedônia, nós tínhamos o Império da Arábia, né, das regiões da Ásia Menor, entendeu?
Então, até mesmo na África nós tínhamos o Império Egípcio, na Idade Antiga. Então, na Idade Média, esses impérios, né, principalmente os impérios ocidentais, eles vão ser corrompidos, tá? Então, nós temos uma organização diferente, que é a organização dos reinos, descentralização política, descentralização governamental. E aí, no século VI, nós vamos ter a dinastia Merovingia, que a gente já conversou, tá? A dinastia Merovingia, ela vai ser importante porque esse povo bárbaro germânico, ele vai ser convertido à cristandade católica, né? E aí a gente destaca quem? A gente destaca Meroveu, que é o patriarca, né, da dinastia Merovingia, mas quem realmente vai se tornar o convertido vai ser o seu sucessor, né, o Clovis I da dinastia Merovingia. Então, qual a importância da dinastia Merovingia para esse contexto histórico da Idade Média? A sua aproximação com a Igreja Católica, né, a conversão dos bárbaros ao cristianismo. Então, a gente deixa essa nomenclatura. A gente deixa de ser chamado de bárbaro. Agora a gente passa a ser chamado de cristão, tá? Cristão, e começa a se identificar aos poucos com aquele território. Eu pertenço a um território e sou chamado de cristão. A questão é porque ali durante o século VI, século VII, a gente vai ter no Oriente, né, em contrapartida, porque a história ela está rolando nos 4 cantos do mundo, a gente vai ter ali no Oriente o nascimento de um camarada chamado Maomé, né? Maomé ele nasce em 570, né? Ali na segunda metade do século VI, e ao longo do final do século VI, né? Maomé, que era o mercador, Maomé, que era beduíno, né? Que habitava a região da Península Arábica. E o que é um beduíno? Beduíno eram tribos seminômades, né? É uma característica dos habitantes daquela região ali, daquela região da Península Arábica. Para quem quer uma localização mais específica relacionada ao mundo antigo, a Península Arábica era uma região da Mesopotâmia, né? Onde nós temos o Iraque, nós temos o Afeganistão, né? Nós temos toda essa região aí que inclusive faz fronteira com o mar Mediterrâneo e, consequentemente, com a Europa, tá? Então, nós temos a Península Arábica e também a Península Arábica é bem, claro, ali é casada, fronteira com o norte a região do norte da África. E nós temos as tribos beduínas, eles eram seminômades, tá? Seminômades. Então, eles eram mercadores, então eles habitavam um território, migravam para outro território. Ali tem uma região muito árida, né? De deserto. E eles também faziam muito oásis, né? Aquela parada do oásis no meio do deserto e tal. Então, é interessante aqueles filmes que eles retratam até de forma bem, bem legal como eram as tribos beduínas, né? Era aquelas caravanas de mercadores com os camelos cheios de mercadorias, e iam de cidade em cidade fazendo relações comerciais. E a questão da organização deles é porque eles são politeístas, tá? E eles vivem em tribos. Então, cada tribo tinha um líder que geralmente era, né, o mais velho, né, segue o princípio do pater também ali. Evidentemente, eles não chamavam dessa forma, eles chamavam de o califa, o líder militar e o líder daquela tribo. E esses beduínos, né, eles são muito bons em realizar mercado pelo Oriente. Eles transitavam tanto pelo Oriente Médio, indo até o Extremo Oriente, tá? Nas regiões africanas. E o Maomé, ele é, né, de uma tribo beduína politeísta. Entretanto, Maomé, em uma das suas peregrinações, em uma das suas, né, diversas, como podemos dizer? Em uma das diversas viagens que ele irá realizar no mundo, naquela região do mundo antigo,
ele vai ter uma visão, né, que é a visão ali do anjo Gabriel, que falará para ele sobre a adoração a apenas um Deus, né, dizendo que cabe a ele, Maomé, unificar todo aquele povo da Península Arábica, que é politeísta, em adoração a apenas um Deus, e esse Deus se chamaria ou se chama Alá. E eles deveriam, tá, obedecer às regras de um livro que seria, né, ditado e ele iria escrever, que seria chamado Corão ou Alcorão. E aí, o que Maomé faz a partir desse momento, dessa visão que ele tem? Maomé ele acaba indo para uma das principais cidades daquela região da Península Arábica, que é Meca. Meca, né, é uma das principais cidades. Por que ela era uma das principais, e é até hoje, né, uma das principais cidades? Porque ela, né, era a cidade onde nós temos a Caaba. A Caaba é uma pedra, né, é, um, é, um, é uma rocha, né, que, segundo a tradição oriental islâmica muçulmana, essa rocha ela é o significado do surgimento do mundo e dos seres, né, perante seu Criador. Então é um assunto até um tanto complicado de falar em uma aula de 45 minutos, tá? Em qualquer outro momento eu vou dar uma aula de religião aqui para vocês em relação a isso. Mas o importante é que lá em Meca, né, a gente vai ter muitos mercadores. Por quê? E o comércio em Meca é muito forte, porque lá é um local de peregrinação de todos os beduínos, de todas as tribos, né, politeístas, porque naquela cidade, naquela região, né, nós vamos ter adoração de vários deuses e etc. E aí, quando Maomé chega com esse princípio de esquecer todos esses deuses e passar a adorar apenas um, os mercadores daquela região não vão aceitar isso. Por quê? Porque imaginam que isso vai acabar afastando o fluxo de pessoas e o fluxo de adoração, né, ao templo que lá existe. Então, o Maomé vai ser perseguido por esse princípio, né? Por essa questão aí. Então, os mercadores vão imaginar assim, o Maomé ele vai instituir esse pensamento, as pessoas vão acabar se afastando daqui e o fluxo de comércio vai diminuir. E o comércio em Meca era muito bom. Tá? Então, ele vai acabar, né, fugindo de Meca. Isso ali já em meados do século VII. Então, eu estou contando duas histórias, desculpa, paralelamente. Eu estou contando a história da Idade Antiga, perdão, da Idade Média Ocidental e da Idade Média do Oriente. A questão é que depois que Meca vai se refugiar, né, isso é chamado de Hégira, tá? Ele vai para outras regiões, tá? E lá ele vai formar um exército, ele vai converter várias pessoas nesse refúgio dele, nesse retiro, né, que ele vai ter. E depois, né, que ele converter muitas pessoas, depois de algum tempo, alguns anos, ele retornará a Meca, tá? E ali ele irá dominar Meca, né, instituindo de fato, né, o monoteísmo muçulmano, tá? Por quê? Porque ele já vai retornar do seu exílio, né, fortalecido e com várias pessoas convertidas. Então ele retornará a Meca e ali ele irá, né, fixar-se como o patrono da religião islâmica no século VII. A questão mais é depois da morte de Maomé. Maomé irá falecer, tá? E depois que ele vai morrer, como ficará a questão do islamismo? Haja vista que ele já foi muito difundido na península, na região arábica, né? Aí, em primeiro momento, depois da morte dele, quem fica responsável são os califas, tá? Ou seja, os líderes militares, né, da religião islâmica. E a partir desse califado, nós vamos ter
aquilo que chamamos de o Império Islâmico, tá? O Império Islâmico. Então, o Império Islâmico ele surge após a morte de Maomé no século VII, tá? Aonde? Na Península Arábica, no Oriente. Vamos agora para o Ocidente. O que está acontecendo no século VII no Ocidente? Está acontecendo, né, a questão da fragmentação territorial. Por quê? Porque os reis da dinastia merovingia, eles são chamados de reis indolentes, tá? Indolentes porque eles não têm muita representatividade, e começa-se no século VII a formar, né, no Ocidente, um princípio muito interessante, que é o princípio da organização feudalista, tá? Então, os reis da dinastia merovingia vão ceder terras para novos convertidos e também começar, né, a ceder títulos de nobreza a esses novos convertidos. Algo que vai ser intensificado no futuro por Carlos Magno. E esses reis, eles acabam ficando, né, sem autoridade. Por isso eles são chamados de reis indolentes. Eles acabam ficando em segundo plano. E quem vai ganhando mais notoriedade são aqueles que são responsáveis pelas terras, que passam a ser chamados de senhores feudais. E aí o feudalismo ele vai surgindo, apesar do ápice do feudalismo ser no século IX, mas o feudalismo ele já dá as caras em meados do século VII. Por quê? Porque nós temos muitas terras na Europa, essas terras, né, elas são da responsabilidade desses senhores, tá, que irão receber essas terras dos nobres superiores, tá? E aí a gente cita principalmente os nobres da dinastia merovíngia. E o que acontece com as pessoas que habitavam as cidades? Vão viver nesse campo, né, sendo mantidas e protegidas pelos senhores feudais. Então, o feudalismo ele começa a ganhar forma no século VII, na medida que o Império Islâmico é formado. Então, duas histórias sendo contadas ao mesmo tempo. Acontece que o Império Islâmico, como qualquer outro império, ele quer expansão territorial. E rapidamente, ao longo do século VII, o Império Islâmico vai dominar as regiões da Ásia Menor, ou seja, um pouco mais acima das regiões da Arábia, tá? Vai dominar o norte da África, tá? E o que é mais interessante, dominando o norte da África, eles vão ter acesso à Península Ibérica, tá? Atravessando o Mar Mediterrâneo, né, pelo norte da África, os muçulmanos terão acesso à Península Ibérica. Então, em meados do século VII, já para o século VIII, né, o que vai acontecer? Os muçulmanos irão invadir a Península Ibérica, ou seja, eles vão invadir a própria Europa. Né? A Península Ibérica, você já sabe, onde fica Portugal e a Espanha. Claro que naquela época nós tínhamos vários reinozinhos, né, do povo visigoto, né? E os ostragotos viviam naquela região. Então, olha só o que está acontecendo. Enquanto nós estamos tendo uma fragmentação territorial, política na Europa Ocidental, no Oriente surgiu o Império que está crescendo e abocanhando todos os territórios, inclusive já dominou o mar Mediterrâneo, certo? Então, o único lugar que o Império Islâmico ainda não havia dominado nas regiões orientais é aquela região ali da Península, perdão, da região balcânica e Constantinopla e, né, o Império Bizantino. Ok? Beleza? Então, vamos dominar a Península Ibérica. O que vai acontecer? Né? Nesse meio tempo, já indo para o século VIII, a Península Ibérica foi dominada pelos muçulmanos, não tinha como resistir a essa dominação, né? E a Europa acabou sendo invadida pelos muçulmanos na região da Península Ibérica. Nós vamos ter um camarada que vai ser muito importante para barrar o avanço dos muçulmanos na sua invasão
à Europa. O nome desse cara é Carlos Matel. Carlos Matel, tá? Ele é um domus do palácio, né? Um domus palaciano. O que significa isso? Major-domus, né? Para ser mais exato. Major-domus significava que ele era um líder, né, específico de um palácio, né, de um exército que defendia os interesses da dinastia merovingia e, evidentemente, dos cristãos. Então, nesse avanço que os muçulmanos têm pela Península Ibérica, adivinha quem vai proteger o resto do continente europeu da invasão muçulmana? O bendito do Carlos Matel, né? E vai ter uma batalha travada chamada Batalha de Poitiers, tá? Batalha de Poitiers no ano entre o século 7 e o século 8, né? 780, se não me falha a memória, nós vamos ter a Batalha de Poitiers. Tá? Por que essa Batalha de Poitiers é tão importante na história? A Batalha de Poitiers é interessante ser citada porque ela impede o avanço do Império Muçulmano, do Império Islâmico, nas regiões, tá? Nas regiões da Europa Central. E quem impede isso? O cristão Carlos Matel, que até então trabalhava para a dinastia merovingia. Mas como ele vai vencer essa batalha e vai sair com tanto prestígio dela, Carlos Matel, defensor da cristandade europeia, ele fez aquilo que nem os reis merovingios conseguiram fazer. A igreja irá destituir o seu apoio aos merovingios e dar apoio a Carlos Matel, que vai se fortalecer e, consequentemente, o seu filho, chamado Pepino, né, o breve, se tornará um monarca, instituindo uma nova monarquia, tá, na Europa, chamada de monarquia carolígina. Por que carolígina? Porque o nome de todos eles é Carolus. Carolus Matel, Carolus Pepino. Então, por isso, passa a ser chamada de dinastia carolígina. Quando é que nós temos a dinastia carolígina? Nós temos ali em meados do século 7 para o século 8, tá? Então, nós teremos a dinastia carolígina. Certo? Deu para entender? Essa é uma das respostas para a questão 10 que Bia perguntou no início da aula. Tá? Quando eu estou falando de Península Arábica, quando eu estou falando de expansão islâmica e, né, a questão de conquista da Península Ibérica, né, sob a liderança dos califados, eu tenho justamente a importância